todo o coração, Deus, que nada venha nos impedir de buscar o Senhor, Pai, nesta manhã, Deus. Vá abençoando, vai entrando em cada casa que está acompanhando essa transmissão, cada irmão que está aqui essa manhã, Pai, de domingo, Deus, grupo de louvor, Deus, todos que estão aqui trabalhando, Deus, que Deus possa estar nos enchendo da Tua presença, Deus. Por isso nós queremos abrir o nosso coração, Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos cantar louvor. Glória a Deus, amém? Esse louvor que nós vamos ministrar agora, ele é um louvor que tem a letra bem curtinha, mas ele diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A esse Deus nós ministramos o nosso louvor nessa manhã, e é esse Deus que nós vamos louvar, levantar as nossas mãos com gratidão para adorar a Ele, amém?
para nós podermos estar orando, amém? Então seria um momento agora de oração, amém? De intercessão aqui por esses pedidos. Senhor Deus, ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sim, meu Pai, peço ao Senhor, meu Deus, por esses pedidos que estão relacionados aqui, que chegou até a Tua igreja, Senhor. Seja o Senhor para com nosso irmão em Cristo Jesus, Costinha, Senhor. Primeiramente pelo seu filho, o Gugu, que está ali passando por uma situação delicada, mas eu creio na providência do Senhor para com ele, Senhor. Seja o Senhor ali sustentando, seja o Senhor ali dando forças, livrando dessa enfermidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira todo o mal, entra com a sua mão poderosa ali, porque médico dos médicos és o Senhor, doutor dos doutores és o Senhor, meu Deus. Seja o Senhor também para com o Costinha, para com seus familiares ali, diante da perca do seu irmão ali, o José Carlos ali, Galbiarte, Senhor. Seja o Senhor ali, meu Deus, consolando o coração do teu filho ali. Seja o Senhor ali amparando, tirando tudo aquilo que possa querer esmorecer, abater diante dessa situação. Conforta os familiares, que todos tenham aí o entendimento advindo do Senhor, meu Deus, a qual nós sabemos através da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Conforta ali, sustenta ali, seja o Senhor tirando todo o desconforto, tudo aquilo que possa querer causar ali uma depressão, uma opressão, diante dessa situação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor também, meu Deus, para com a membresia que compõe a tua igreja aqui, Senhor, Batista de Vila Diva, aqueles que estão em suas viagens aí, Senhor, que estão aí nesse começo do ano, que foram para outras regiões do estado, Senhor. Seja o Senhor ali também, tirando todo mal, todo intento, todo tipo de acidente, livra ali de qualquer tipo de constrangimento, qualquer agressão física, verbal, Senhor, tudo aquilo que possa querer gerar assim um momento de desconforto, Senhor, porque eles estão ali, talvez no momento de férias, junto com seus familiares, Senhor, e que tudo venha ali fluir, meu Deus, que tudo venha acontecer, que venha ter assim esse conforto, esse momento de amor, que eles possam assim desfrutar desse momento, Senhor, a qual creio que o Senhor proporcionou para cada um deles ali, Senhor. Seja também para com os visitantes que estão aqui nessa noite, Senhor, fala aos corações, direciona ali, capacita, seja o Senhor dando a orientação ao qual eles vieram buscar diante do Senhor, seja através dos louvores, seja através da tua palavra, até mesmo esse ambiente aqui presente, que é a tua igreja, Senhor, que eles sejam aqui e estejam bem confortáveis, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor também para com os novos convertidos, Senhor, seja o Senhor ali orientando, capacitando, alicerçando-os diante da tua palavra, Senhor, para que eles possam assim continuar e que eles estejam presentes, Senhor, e que eles venham buscar mais e mais da tua presença, Senhor, porque eu creio que assim o Senhor fez nos corações desses novos convertidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também peço ao Senhor para com o nosso pastor presidente, Rodrigo Capuz, que está ali com a sua família, Senhor. Seja o Senhor para com ele ali, nesse momento ali, Senhor, dando assim o conforto, a segurança, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida do teu filho, Senhor, diante desse momento, a qual ele está ali junto com a sua família, junto com seus filhos, Senhor. Livra de todo mal, todo intento de Satanás, Senhor, todo laço, toda barreira, despedaça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que ele possa desfrutar desse momento com alegria, que seja um momento sadio, de união, Senhor, junto com a sua família ali. Livra de todo intento do mal,
todo intento, livra do homem maligno, da mulher maligna, livra dos acidentes, livra das enfermidades, Senhor. Também para com o nosso pastor Ricardo, que aqui está presente, Senhor, seja para com ele, seja o Senhor fortalecendo, habilitando, capacitando, orientando, para com a sua esposa também, a coberta ali, guarda, proteja, livra de todo mal, todo dardo, toda seta, toda palavra contrária, Senhor. Seja o Senhor despedaçando, que nada venha atingir o teu servo, a sua esposa, a sua companheira ali, diante dessa caminhada diante do Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor também, para com o que os noticiários nos relataram, através dessas catástrofes, Senhor. Seja o Senhor ali, entrando com providência para aqueles da Bahia, de Minas Gerais, do Maranhão, de Piauí, Senhor, que muitos perderam seus lares ali, Senhor, perderam tudo que eles conseguiram, assim, durante a sua jornada de vida, Senhor, perderam seus bens materiais, outros perderam entes queridos, Senhor. Seja o Senhor confortando eles ali, seja o Senhor ajudando, seja o Senhor fortalecendo, seja o Senhor ali enviando os recursos ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mova os corações ali, Senhor, dos vereadores, dos prefeitos, seja para com a defesa civil ali que está ajudando, Senhor, para com o corpo de bombeiros, Senhor, que tem estado diante dessa situação, Senhor. Tome em suas mãos, Senhor, seja o Senhor ali fazendo com que eles venham conseguir, Senhor, tudo de volta, Senhor, que eles venham assim conseguir os seus bens novamente, Senhor, suas casas. Restaura ali, restaura, Senhor, restaura e coloca em suas mãos tudo que eles perderam, Senhor, mediante essas enchentes, o que aconteceu. Também peço ao Senhor, meu Deus, por essa situação que estamos vivendo aí, da Covid, essa Omicron, a gripe, Senhor, proteja-nos, Senhor. Proteja-nos como filhos seus que somos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra teu povo dessa enfermidade, Senhor. Livra essa nação dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Que ela não venha ganhar proporções, que ela não venha se alastrar, Senhor, Senhor. E que nós possamos ter a consciência, Senhor, no nosso agir, onde estamos, e tomar os devidos cuidados também, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor e agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa situação, pelo que vem acontecendo, por esse momento que estamos aqui, como uma denominação, Igreja Batista de Vila Diva. Toma essa região, toma todos aqui dessa região, Senhor, desde o maior ao menor, Senhor, que eles possam, Senhor, dobrar seus joelhos diante do Senhor, que eles venham reconhecer ao Senhor como o único, suficiente Salvador de suas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmão Ronaldo, Deus abençoe. Os irmãos podem sentar um minutinho? Só de avisos, né? Tem o irmão Ronaldo citou na oração, né? O pastor Rodrigo está alguns dias de férias, vamos estar orando por ele, toda a sua família, para que Deus dê o descanso, né? E abençoe bastante. Também foi citado na oração também, mas o nosso irmão Costinha, ele nos comunicou agora há pouco que o irmão dele faleceu, né? O José Carlos Galbierti Costa, né? Costinha até comunicou aqui em alguns grupos da igreja, está preparando o velório. Então, por isso que o irmão Ronaldo citou o nome do Costinha, e lembre dele nas suas orações. Também, relembrando, né, nós estamos voltando ao culto presencial agora de domingo de manhã, teremos à noite, e às terças-feiras também o irmão Ronaldo está com os irmãos na Manhã com Deus, né? Manhã com Deus, reunião de oração às terças-feiras de manhã também já voltaram. Os irmãos também que puderem podem estar também às terças-feiras. E vamos continuar orando pela nossa igreja, pelas pessoas, né? Nessas pandemias, né? Eu mesmo tive notícia de várias pessoas que eu conheço que ou estão com gripe ou estão com Covid, então nós temos que estar sempre reforçando os cuidados e também orando, como já foi feito agora, para que Deus nos abençoe. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas. Eu vou estar lendo o versículo lá em
2 Coríntios 9, versículo 7, para lembrar os irmãos, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então fique sempre com isso em sua mente, que você tem que fazer as coisas para Deus de coração, inclusive obedecer os mandamentos. Alguém pode falar assim: a Bíblia não diz que nós temos que dar o dízimo e a oferta como mandamento? Sim, mas também você tem que fazer de coração, né? Deus, ele olha o nosso coração, Ele quer que os servos de Deus façam as coisas com alegria, né? Não por pesar ou com medo de alguma represália ou de alguma acusação, mas faça tudo para Deus de coração, inclusive entregar os dízimos e as ofertas, crendo que nesse ano Deus vai nos abençoar financeiramente, abençoar o nosso trabalho. Então vamos orar nesse momento. Eu gostaria de estar orando para as pessoas que estão aqui, você que está em casa, mas vamos colocar a nossa vida financeira, o nosso trabalho, né? Algumas pessoas eu sei que estão de férias, que vão voltar ao seu trabalho ainda. Vamos pedir que Deus realmente nos abençoe, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa igreja, nessa questão financeira. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar ao Senhor agora os dízimos e as ofertas que serão entregues, que têm sido entregues durante a semana também, através das transferências. Eu peço que o Senhor abençoe e multiplique a vida sobre cada membro da nossa igreja, sobre cada família, Jesus. Se alguém de repente está desempregado, que o Senhor possa abrir portas. Se alguém tem seu negócio próprio, que o Senhor venha com a bênção do Senhor, com a prosperidade que vem de Deus. Que o Senhor resolva qualquer situação de finanças ou de trabalho, para que todas as famílias dessa igreja possam ter um ano bastante abençoado também nessa parte, Deus. E eu peço que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, na administração desses recursos, que tudo aquilo que nós precisamos para que a Tua obra continue, para que nossas obrigações sejam cumpridas, que o Senhor continue nos dando e multiplicando, pois queremos e precisamos sempre fazer mais para o Senhor. Por isso nós consagramos esse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vocês que estão aqui, vamos cantar mais um louvor. Quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta, é a sua oportunidade de estar entregando a Deus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. O poderoso
Senhor, amém? Amém, glória a Deus, um cântico bem bonito, né? Ele vem para te salvar. Vamos ter essa confiança, né? Ele nos levanta em qualquer dificuldade. Vamos poder sentar, que estão aqui. Obrigado, Tati, toda a equipe de louvor. Graças a Deus por esse momento. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 15. Vamos dar continuidade, né, ao estudo que o pastor Rodrigo já estava ministrando há vários meses, né? Estamos aí fazendo de forma bem, vamos dizer, capítulo por capítulo, né? Para os irmãos entenderem bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Também gostaria de agradecer, temos algumas visitantes aqui, temos a Senira e a Valéria, né? Estamos visitando, Deus abençoe, sejam bem-vindas, sintam-se bem em nosso meio, estamos visitando essa manhã também aqui na nossa igreja. É Atos capítulo 15. Aqui, na minha Bíblia tem como título Concílio de Jerusalém. Vamos entender o que é, porque o concílio, estava havendo uma controvérsia entre aqueles cristãos naquela época, né? Interessante, né? Controvérsia sempre houve, né? Desde os primeiros dias da igreja. Mas vamos ver como que a igreja resolveu. Atos capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntos com os outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus. No princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor: como faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos.
Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever-lhes a Ele, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Vamos pular para o versículo 30 agora, para concluir. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos, com a bênção da paz, para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Amém? Até aí, um pouco longo, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento, por os louvores que nós já cantamos, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria na tua palavra para entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nos tire qualquer distração e que o Espírito Santo esteja no controle. Em nome de Jesus, amém. Amém. Concílio de Jerusalém. A palavra concílio significa reunião de um conselho, né, para resolver alguma coisa. Não sei quem já ouviu essa expressão, não é tão comum para a igreja, mas para quem é pastor né? Quando a gente, na verdade, vai ser examinado para ser pastor, não apenas eu, todos, né? O Rodrigo, todos que você conhece que são batistas, né? Então você faz uma reunião de pastores e esse exame se chama concílio, né? Ou seja, os pastores mais experientes, aqueles que já são pastores há muito tempo, eles examinam e, na verdade, formam um conselho para dizer se aquela pessoa já está em condições de ser pastor ou não. Então, concílio é uma grande reunião. E nós vemos aqui que havia uma controvérsia entre aqueles cristãos. Qual que era o contexto daquela época? Havia os judeus, que, na verdade, era o povo de Jesus, o povo dos apóstolos, o povo de Jerusalém, e havia os gentios. Gentios é simplesmente todos aqueles que não são judeus, né? Aqui, pelo menos que eu saiba, todos nós seríamos considerados gentios, né? Não sei que haja alguém aqui que seja judeu, mas que eu saiba que todos nós aqui seríamos considerados gentios. Era uma expressão que os judeus falavam, quem é judeu é gentil. E o que estava acontecendo? Os apóstolos anunciavam o evangelho. E muitas pessoas que estavam aceitando Jesus eram, no começo, eram mais os judeus, que estavam em Jerusalém, onde Jesus estava. Mas conforme o evangelho foi indo para outras cidades, outros países, o número de gentios ou de não-judeus que aceitavam Jesus se tornou muito grande, de tal forma que os judeus começaram a ser minoria, né? Eles ouviam a palavra, aqui no caso, através de Paulo e de Barnabé, né? A gente vai ver também mais Silas, ou as pessoas, os apóstolos, eles saíam a pregar o evangelho. E o que acontece? Muitos gentios estavam se convertendo. E os gentios não tinham os costumes do Antigo Testamento. Se você for ler o Antigo Testamento, haviam uma série de costumes, de rituais, que na verdade eles não levavam a salvação, mas apontavam para Jesus, né? Aqui, por exemplo, o versículo 2 fala, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés. Ou seja, todo homem, quando nascia, né, quando era bebê, era circuncidado, era uma marca que se tinha, era um dos costumes. Então, era necessário, ser judeu tinha que ser circuncidado. Geralmente já com poucos dias de vida. Se alguém se convertesse ao judaísmo, mais velho, não tivesse feito, mesmo adulto, seria circuncidado. Então era um costume judaico, mas não era um costume cristão, não era necessário. Não é que as coisas do Antigo Testamento elas não têm importância, mas elas apontam para Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha que sacrificar um animal pelos pecados do povo, por exemplo, entre várias coisas, né? No Novo Testamento, Jesus, ele fez o sacrifício e todos que creem nele são salvos. E uma série de outros rituais, né? Uma série de outros costumes que eles tinham. E
a gente vê aqui que alguns religiosos, os fariseus, eles começavam a se levantar, eles viam pessoas se convertendo, mas eles falaram, peraí, eles precisam entrar nos costumes judaicos também. Isso vai acontecer aqui no versículo 3 e no 4, né? Muitos gentios estavam se convertendo, os irmãos estavam alegres, né, os apóstolos, mas os religiosos, eles não ficavam alegres, eles que não, peraí, está faltando alguma coisa. Esse pessoal precisa voltar no versículo 5. Se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então aqui havia uma controvérsia, peraí, eu aceitei Jesus, mas e a lei de Moisés, é preciso ser cumprida ou não? Aqueles judeus que eram convertidos, eles obviamente, eles tinham cumprido esses rituais antes da conversão. E enquanto muitos estavam felizes, outros não estavam, tanto os fariseus, peraí, temos que manter a nossa tradição. E o versículo 6 fala que os apóstolos, eles se reuniram com os presbíteros. Seus apóstolos, aqui no caso era Paulo e Barnabé, eles foram até Jerusalém, e eles, os presbíteros seriam os líderes, né? Equivalente a pastores hoje, a palavra presbítero, pegar no grego, é equivalente a pastor. Então eram os líderes da igreja. Então havia os apóstolos e havia os líderes. E eles se reuniram para resolver essa controvérsia. Peraí, na prática era isso. A pessoa que se converteu, ela precisa ter outros costumes ou não? Precisa ter costumes de judeus ou não? Era uma controvérsia. Era uma coisa importante. Essa controvérsia é importante porque ela vai esclarecer as coisas para nós até os dias de hoje, né? Nós temos como doutrina bem clara que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. De repente outras religiões, outras pessoas podem acrescentar algumas coisas, mas nós temos essa convicção. Das coisas que você faz como cristão, elas não te levam à salvação. A salvação são consequências, mas a salvação é unicamente por Jesus. Basta você ter fé em Jesus. Então, a primeira lição que a gente vai aprender aqui, a lição, é que nós temos que ter sempre isso em mente. Salvação é unicamente pela fé em Jesus. E temos que tomar cuidado com isso, né? De repente, algumas pessoas podem estar pensando, puxa, mas eu tenho que fazer boas obras? As boas obras, elas são consequência. Obrigado, Mauro. As boas obras, elas são uma consequência. De repente alguém pensa, pô, mas eu conheço pessoas que nem fazem boas obras, mas ela vai ser salva. A salvação é por Jesus. Alguém que é salvo, o natural, o normal, se for um cristão, é demonstrar amor ao próximo. Então, o natural, se você é um cristão saudável, aceitou Jesus, cuida da sua vida espiritual, o natural é o amor ao próximo. Não que isso que leva à salvação. E aqui, a controvérsia é se tinham que cumprir certos rituais religiosos ou não. Nós temos que sempre ter isso em mente, né? Eu sei que os irmãos, boa parte tem isso bem fixado, mas hoje em dia você vê muitas pessoas que questionam, olha, de repente a pessoa diz que tem fé em Jesus, mas o que ela faz? O fulano que diz que não tem fé, mas faz várias coisas. Mas a salvação não é por méritos nossos. Nada pode ser acrescentado à salvação. Então os costumes, até se você é uma pessoa, tem costumes como cristão, eu não faço certas coisas erradas, né? Não é isso que te salva. Isso apenas é consequência daquilo, a comunhão que você tem com Deus, você sabe que você não tem que fazer certas coisas. Mas rituais religiosos, eles não salvam. A fé é suficiente. De tempos em tempos, pode aparecer algum grupo, alguma pessoa que questiona isso. O que eu preciso fazer mais para ir para o céu, para ter uma nova vida? Os costumes eram insuficientes, assim como os de hoje, né? Os costumes religiosos de hoje, eles são insuficientes. De repente alguém até conhece Jesus ou conheceu, você tinha algum costume religioso no passado, né? Se é costume que não tem nada a ver com a Bíblia, você tem que é inútil, né? É em vão, né? Certas práticas, o povo brasileiro é muito supersticioso, tem muitas práticas religiosas, existe uma grande diversidade, mas qualquer costume que você tinha, que não tem nada a ver com a Bíblia, é inútil, é vão. Então nós não podemos nos prender a certos costumes religiosos. São tentativas humanas de agradar a Deus. Então a pessoa acha que se eu for muito esforçado, se eu demonstrar essa aparência, se eu não fizer certas coisas, eu vou estar agradando a Deus. Isso não tem valor. E geralmente eram os fariseus, aqui a gente vê no texto aqui,
eles que estavam insistindo, olha, os cristãos, quem se converte precisa entrar nos nossos costumes. E não era necessário isso. A gente vai ver aqui no versículo 11, por exemplo, é bem claro, né? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, os apóstolos, nós temos a certeza, é graça de Jesus, é favor e merecido. Então, costumes religiosos que você teve são inúteis. Obedecer aos mandamentos de Deus e fazer boas obras são consequências e não causa da salvação. É o natural, como eu já comecei a citar, é o natural. A igreja de Jesus Cristo, nós somos salvos. É natural nós ajudarmos, por exemplo, as pessoas que têm necessidades, né? A gente vê que a nossa igreja, por exemplo, ela tem, distribuímos cestas básicas, né? Isso é o natural, não é nenhum mérito, é o natural da igreja, de Jesus, pessoas salvas, se preocuparem, por exemplo, com quem está passando fome. Se preocuparmos com quem não tem roupa, com quem tem necessidades materiais. Não é isso que causa a nossa salvação, mas é o natural. Você tem Jesus, então o fruto vai ser fazer boas obras para as pessoas, com a motivação não de ter méritos. E também obedecer os mandamentos de Deus é a mesma coisa. Olha, eu cumpro os mandamentos. Na verdade, é a consequência. Até interessante aqui que essa controvérsia aqui, eles estavam insistindo que tinham que obedecer à lei de Moisés. Porque lei tinha o seguinte problema: para você dizer que você é inocente diante da lei, você não pode descumprir nenhuma lei. Por isso que a lei de Moisés, ela era insuficiente. Imagine bem, nesse mundo, se você desobedecer uma lei de trânsito, é uma infração. Você não pode falar para o guarda de trânsito, não me multa não, porque todas as outras leis eu cumpro. Se você descumprir uma, a multa não adianta. Né? Qualquer coisa que você descumpre, qualquer lei, qualquer tipo de lei, eu falei de lei de trânsito, se você descumprir uma, você já é criminoso. Você não pode falar assim, olha, eu matei só uma pessoa. Não, você já é homicida. Nem diz a pessoa, eu matei só uma pessoa, mas não matei, não. A pessoa que matou uma pessoa já é um homicida. Então, qual o paralelo que a gente tem que ter com a lei do Antigo Testamento? Ela era insuficiente, porque o único pecado que você cometeu na sua vida, você já descumpriu a lei de Moisés. A lei de Moisés seria suficiente se você falasse assim, olha, eu jamais pequei, jamais fiz nada em toda a minha vida, desde quando eu nasci, que desagradou a Deus. Você já cumpriu um único pecado, então a lei era insuficiente. Então, esse é o sentido de Jesus ter vindo, e por isso que as exigências da lei, rituais, eles são inúteis. Então, nós precisamos realmente da lei de Deus, cumprida através de Jesus Cristo. Por isso que Efésios 2, vou pegar aqui versículo 8, versículo 9, que é um texto bem assim, conhecido de muitos, né? Efésios 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não para que você achar, eu tenho méritos, eu fiz as coisas, eu sou bom, né? Só um minuto. Eu sou bom, eu mereço. Tem pessoas, às vezes a pessoa é honesta, é correta, mas ela não pode achar que ela merece tudo de Deus. Olha, eu sou honesto, eu faço tudo certo, né? Mas, na verdade, você fez uma coisa errada na sua vida, você já descumpriu a lei. Então, a lição aqui, que é chamada bem clara para aqueles cristãos, é que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. E todas as bênçãos é mérito só de Jesus. O que você tem que fazer de correto é consequência. Se você é um cristão de verdade, você vai amar o próximo. Você vai ser uma pessoa honesta. Você vai ser uma pessoa correta com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Você vai obedecer os seus pais, tudo. Quer dizer, a consequência. Então, era inútil. Mas, uma lição que a gente vai aprender aqui no geral, é que nós somos chamados a sermos santos, mas não ao legalismo. Os fariseus, eles eram legalistas, eles não eram santos. Tanto que eles tinham vários confrontos com Jesus. O fariseu, na verdade, ele se pegava a muitos... Você lembra as histórias de Jesus com os fariseus? Os fariseus se pegavam a muitas coisas, né? O fariseu via Jesus curando um paralítico, ele não ficava feliz que o paralítico ficou curado, mas ele ficava pensando, peraí, mas será que não está contra a lei curar alguém? Né? O fariseu, ele ficava simplesmente preocupado porque o paralítico ele foi curado e ele saiu com a maca embaixo do braço.
E tinha uma regra dos fariseus que eles não podiam ficar carregando as coisas de sábado, né? Ninguém podia fazer um serviço. Está carregando uma maca. Ele nem estava preocupado com o paralítico, ficou curado. Nem ficou feliz. Ele ficou preocupado com que ninguém podia sair com a maca debaixo do braço. Então, o legalismo era isso. É assim, a regra está acima do amor, está acima de Deus e está acima das pessoas. Não importa se Deus fez um milagre. Não pode fazer isso. Não importa se a pessoa foi curada. Não pode fazer isso. Então, a regra estava acima. O fariseu ele tinha centenas de regras, além da lei de Moisés. Ele pegava a lei de Moisés e colocava um monte de coisa. Não pode jejuar dessa forma, não pode comer desse outro jeito. Então, se acrescentavam coisas. Sendo que Jesus, tudo aquilo que se refere às leis, que era para perdoar os seus pecados do Antigo Testamento, foi abolido. Você não precisa fazer rituais ou coisas para pagar os pecados. Mas para os dias de hoje nós temos que pensar que nós temos que ser santos, mas não legalistas. Aqui a gente vê que a decisão do Concílio de Jerusalém, eles dão aqui no versículo 19 ao versículo 21, os apóstolos, os líderes, eles dão uma orientação. O que a gente vai falar para os gentios? Eles não precisam cumprir a lei de Moisés. Sim, não precisam cumprir rituais, mas eles podem fazer de tudo na vida, não precisam mudar nenhum costume da velha vida. Na verdade, esses costumes é o próprio Deus que nos muda, né? Você fala assim, você é livre, você não precisa cumprir rituais, mas não significa que você hoje, que tem Jesus, você tinha a mesma vida antes de ter. Que o próprio Jesus se transforma e te mostra, certas coisas você não deve fazer. Então as pessoas não podem confundir as coisas. Liberdade não é libertinagem, mas também santidade não é legalismo. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ou seja, a gente não pode colocar pesos sobre as pessoas. É interessante que a palavra de Deus, no versículo 10, fala que os fariseus queriam colocar regras sobre as pessoas que nem eles conseguiam cumprir. Versículo 10. Vocês querem pôr sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar. O fariseu religioso tem isso, ele quer exigir de você aquilo que nem ele conseguiria fazer. Né? Então, a pessoa que tem uma religião distorcida, nem ela faz, mas ela quer que você faça. O próprio fariseu ele não conseguia cumprir a lei de Deus, mas ele quer, você tem que cumprir esses rituais. Então, o Evangelho não coloca pesos sobre nós. Até porque os mandamentos de Deus, ele nos ajuda a cumprir. Mas, até os dias de hoje, né? Às vezes, muitas formas religiosas de pensar é colocar fardos para as pessoas, né? Colocar peso. Você não é puro e quer exigir uma pureza extraordinária de alguém. Né? Você quer exigir um ritual, você quer exigir um esforço que nem você consegue fazer. Então, esse era o princípio. Mas ele daqui, no versículo 20, ele fala assim, ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual, de carne de animais estrangulados e do sangue. E por que isso? Aqui era um princípio, o princípio que eles não podiam ser idólatras. Eles não eram legalistas, mas a pessoa que tem Jesus, ela não ia ser idólatra. Ela não ia ter costumes, aqui eram costumes ligados, inclusive, à idolatria, né? Naquela época, os cultos de várias religiões tinham muita imoralidade sexual, né? Tinham vários sacrifícios. Então, essas coisas tinham que se abster, ou seja, tem princípios que Deus vai mudar em nosso coração. Ele não vai colocar regras, não vai colocar princípios. De repente, você não vai ter, Deus não quer que você tenha apenas uma aparência exterior de santidade, mas Ele vai mudar o seu coração. Tem coisas que naturalmente você fazia antes, você não deve desejar fazer mais. É isso que Deus quer a cada dia. Isso é um processo, né? A santidade, enquanto você estiver vivo, Deus vai mudando coisas. Você aceitou Jesus, mas tem uma série de coisas que nós temos como defeitos morais, costumes que não devemos ter, que Deus, Ele precisa mudar em nosso coração. De repente, Deus não quer que estou com a minha aparência, olha, o Ricardo tem aparência de santo, mas está preocupado com as minhas atitudes, né? Não posso ser uma pessoa falsa, uma pessoa que fale mentira, uma pessoa que seja maldosa. Deus está mudando coisas no meu coração, uma pessoa hipócrita. Deus quer que você seja uma pessoa autêntica, verdadeira, que tenha amor pelo próximo de verdade. Deus vai mudando, então Deus ele muda os princípios. A palavra santidade em si, ela às vezes é muito pesada, né? Porque o que acontece? Às vezes você fala em santidade, pode parecer algo muito severo, pode ser associado a várias proibições, não vá em tais lugares, não vista tal roupas, não faça isso.
no sentido de legalismo, a palavra santidade, às vezes, é ligada a coisas externas, né? Então, a pessoa tem que ter uma aparência de santidade. Mesmo que não seja, tem uma aparência para demonstrar para os outros. Mas, se nós pensarmos no contexto da graça de Deus, santidade é você ser semelhante a Jesus. Pense nisso. Deus quer que você seja semelhante a Ele, né? Não semelhante a alguém muito religioso, mas seja semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus não é você ser igual, que é impossível. Mas eu aprendi da seguinte forma: você tem que fazer coisas que lembrem Jesus, né? A sua vida tem que lembrar Jesus em algumas coisas. Você não vai ser igual a Jesus. As pessoas têm que lembrar. Se pensarem em Jesus, se pensarem na Bíblia, tem que lembrar: oxe, olha, ele tem o amor, o amor que aquele irmão tem me lembra Jesus. A forma que aquela pessoa fala me lembra Jesus, né? A dedicação me lembra Jesus. É você ser semelhante. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Nós temos que ser semelhantes. Iguais nós não seremos. É impossível. Mas temos que ser semelhantes. No geral, as pessoas têm que pensar, olha, aquele grupo de pessoas, elas têm coisas que lembram Jesus. Não são perfeitas, mas elas demonstram um certo amor, né? Demonstram uma certa atenção, demonstram uma certa integridade na vida, coisas que lembram a Jesus. Então é isso que nós temos que ser. E aqui, esses cristãos, esses gentios, eles não tinham que ser, eles continuariam sendo gentios, eles não tinham que virar judeus. Mas eles, como convertidos, eles sem dúvida seriam reconhecidos como cristãos. Coisa importante, eles não seriam judeus, mas como cristãos teriam que ser reconhecidos. Hoje você não precisa ser reconhecido como um religioso, fanático, mas tem que ser reconhecido como alguém que segue a Jesus. São coisas diferentes, né? Às vezes você pode ter um jeito que alguém considera muito tradicional, mas você tem uma forma de ser que lembra Jesus Cristo. As pessoas reconhecem, as pessoas sabem que você tem defeitos, mas na sua casa, no seu trabalho, nos lugares que você vai, nas suas atitudes, olha, parece com Jesus. E aquelas comunidades eram assim, elas tinham as suas características próprias, não eram igual aos judeus, mas começaram a ser reconhecidos como pessoas que seguiam a Jesus Cristo. E aqui a gente vai para o último ponto, é que a igreja, antes de tudo, é uma grande família. Aqui a lição principal que a gente vai ver é que naquela época havia uma tensão, gentil é uma coisa, judeu é outra, de repente o judeu podia achar, mas nós somos o povo escolhido, somos mais importantes que os não-judeus. Lição importante que a gente vai aprender aqui, pegando no geral, é que não existe distinção. Versículo 9. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Coisa mais importante que nós temos que aprender aqui. Não existe distinção. Somos todos iguais perante Jesus. Deus recebe você da forma que você veio. Não importa se você é criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Não importa se você é uma pessoa que teve muita cultura, estudou muito, ou se você é uma pessoa que teve pouco estudo. Se você é uma pessoa que tem boa condição social financeira, ou se você é uma pessoa que tem pouca condição social financeira. Se você é homem ou se você é mulher. Se você é aqui de São Paulo, veio de outro local do país ou do mundo. Mas nós somos uma grande família. Deus não faz distinção. Era importante, os apóstolos estavam deixando bem claro, olha, cristão não judeu não é inferior ao cristão judeu. E hoje ninguém é inferior a ninguém. É um princípio geral. Aqui o problema pode ser estranho para nós, não estávamos naquele contexto de judaísmo, o nosso contexto aqui do Brasil, mas para nós temos que aplicar dessa forma, somos todos iguais. E aqui diz claramente que Deus ele purificou os corações pela fé. Temos diferenças, mas somos todos iguais. Aqui, o evangelho sempre foi tratado como uma família, tanto que houve uma controvérsia, eles se reuniram e buscaram orientação de Deus. No versículo 13, terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Aí depois Simão ele expôs tudo que havia acontecido, né, as experiências com os gentios, e ele cita algumas partes da Bíblia, mais para frente. Ou seja, as controvérsias, as diferenças foram orientadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Até hoje, tem que ser assim, né? A igreja, nós temos diferenças, mas temos que nos basear na palavra de Deus. Os apóstolos começaram a ler,
as palavras dos profetas, ou seja, eles começaram aquilo que tinha de escrituras para resolver aquela situação. De repente, nem todos ficaram contentes. Os judeus, creio, os fariseus não ficaram contentes com essa decisão que os gentios não precisavam seguir os costumes religiosos deles. Mas a verdade foi exposta. Hoje em dia, a forma de unir as pessoas é através da Bíblia, através da adoração, da oração. É Deus que nos une, apesar das nossas diferenças. Diferenças sempre estão sujeitas a haver. Às vezes pode haver diferenças pessoais e diferenças de opinião. Mas nós temos que estar atentos, que é Deus que nos une. É a Bíblia, o Espírito Santo. A igreja serve para isso. E a igreja tem que ser uma família, onde aqui os apóstolos estavam preocupados. Espera aí, vamos deixar que os gentios sejam maltratados, eles vão ser considerados cristãos de segunda importância? Nós temos que nos preocupar em obedecer a palavra de Deus, mas em amar as pessoas. Eles estavam preocupados. Espera aí, temos que tratar corretamente. Então nós temos que se preocupar uns com os outros. Todas as pessoas são importantes, né? Quem trabalha na liderança, no ministério, nosso objetivo é que todas as pessoas sejam abençoadas. Não posso me preocupar apenas comigo, né? Os apóstolos estavam preocupados. O que a gente vai fazer desses cristãos que estão se convertendo agora? Todos são igualmente importantes. Nós somos uma família. A Bíblia e o Espírito Santo querem nos levar a ter comunhão. E a gente vê que o resultado final aqui foi que houve comunhão na igreja. Versículo 30. Uma vez, no versículo 31, os irmãos leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Ou seja, aquela decisão deixou todos alegres. Saíram todos felizes. Olha, o Espírito Santo dirigiu que nós somos importantes, que todos somos iguais. E aqui no versículo 32, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos. Ou seja, houve alegria. O objetivo de Deus é que haja alegria na igreja, que haja união. De repente, mesmo que haja uma dúvida, quando aquela dúvida é esclarecida pela palavra, tem que haver união. Nós temos que pensar dessa forma. A igreja é uma família. Todos nós temos nossa família de sangue, obviamente, né? Mas Deus também nos une espiritualmente. Tem que ser algo mais apenas de você vir à igreja, mas tem que haver um amor. Nosso amor está sendo bem testado, né, nesses últimos tempos. Eu vejo assim, desde quando começou essa pandemia, a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes, muitas pessoas não podem vir, ficamos tempos que simplesmente a igreja nem podia ter culto, mas a igreja é um teste para a igreja, mas a igreja tem que ser uma família, mesmo que nem todos possam estar por algum momento. Eu sei, por exemplo, de membros da igreja que não podem estar porque estão com Covid. Hoje, por exemplo, eu sei. Mas a gente tem que orar, nós temos que continuar amando as pessoas, tendo essa compreensão, esse espírito de família. Às vezes a família é testada, às vezes o fato, às vezes, por exemplo, você tem a sua família de sangue, o fato, às vezes, de você não consegue ver os seus familiares o dia todo ou sempre, não faz que eles deixem de ser a sua família. Às vezes tem situações que você não consegue ver. Estou trabalhando o dia inteiro, não vejo minha esposa. Às vezes eu casei e não consigo ver meus pais sempre, por exemplo, ou meu irmão. Isso acontece. Mas nós temos que manter a questão de família. Nós somos uma família. Se houver qualquer diferença, temos que pedir o Espírito Santo, assim como houve naquela época, que una as pessoas. E aqui o princípio que a gente aprendeu, vou reforçar. Todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas precisam ser tratadas com amor, independente. Né? Quando a gente recebe um pedido de oração, nós tratamos todas as pessoas iguais. Nós temos preocupação com qualquer um. Se viu um idoso, se viu um jovem, se viu um casal, se viu alguém que está vindo para a igreja agora, se alguém que de muito tempo, nós temos a preocupação igual, porque todos são importantes. Então vamos crescer, vamos desenvolver esse amor. Vamos deixar que nada nos separe, mas vamos nos fortalecer, que Deus mesmo é que nos uniu. E que em 2022 realmente a gente seja cada vez mais uma família. Amém? A família tem dificuldades, mas a família tem amor, tem aquele cuidado, né? Nós temos o mesmo pai, tem algo em comum, né? Família se caracteriza por ter algo em comum. Você vem todos uma mesma descendência. No sentido igreja, todos temos o mesmo Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé, irmãos? E vamos orar, pedindo realmente que a nossa igreja seja uma igreja que tenha essa união. Que qualquer controvérsia, um ajudando ao outro, né? Nós vemos aqui que até o culto depende de várias pessoas, né? Depende do pessoal do louvor, do pessoal do som, depende de várias pessoas, do pessoal da oração. Isso é família. Todos nós temos o mesmo objetivo e todos nós precisamos ser cada vez mais unidos. Sei que muitos irmãos estão viajando, mas vão voltar e vamos aumentar essa nossa união, essa comunhão. Vamos
Vamos orar, vamos clamar a Deus para que realmente nós possamos nos fortalecer como família. Senhor nosso Deus, como aconteceu na igreja em Atos 15, essa igreja, Deus, apesar das controvérsias, ela buscou a orientação do Espírito Santo, Deus, e foi deixado bem claro que todos eram igualmente importantes, que não há distinção entre as pessoas, ó Deus. E eu peço para os dias atuais que nós realmente possamos ter esse amor uns pelos outros, independente de sexo, independente de condição social, de instrução, de idade, que possamos nos amar uns aos outros, nos fortalecer como família. Que as pessoas que chegarem nesse local possam se sentir também amadas por Jesus, Pai. Possam se sentir que nossa família tem amor. Eu peço que o Senhor tire do nosso coração, do nosso meio, qualquer situação que esfriou o nosso amor como família. De repente, que possamos ter força para perdoar uns aos outros. Se alguém nos magoou, nós queremos perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Nós queremos ter nosso coração tocado para que possamos amar, nos preocupar mais uns com os outros e nos fortalecer. Ó Pai, faça que a nossa igreja realmente nesse ano, nesses próximos dias, se fortaleça como família em momentos difíceis. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos que estão com dificuldades nesse momento, aqueles que de repente estão com Covid ou com a gripe forte, não podem estar na igreja, mas que o Senhor visite a vida de cada um nesse momento. Abençoe aqueles que estão de férias, que estarão retornando, mas aumenta o nosso amor, em nome de Jesus Cristo, amém. Levante suas mãos para o céu, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, até a noite, vá com Deus.